E aqui estamos mais um dia do nosso encontro diário, nosso devocional, nosso alimento diário e a nossa comunhão com o Pai Celestial, que se revela através da tua santa, soberana e maravilhosa palavra. Hoje a nossa reflexão está no Novo Testamento, no livro de Atos, primeiro capítulo, e o versículo de número 8, está escrito desta forma: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E continue aí, é o pedido que eu faço para você. Existe hoje uma mensagem reservada para o teu coração. Obrigado por ter continuado, obrigado por ter compartilhado, obrigado por você ter acessado esse vídeo muitas vezes quando eu demoro. Hoje nós lemos e refletimos um pouco no Novo Testamento, no livro de Atos, o primeiro capítulo e o versículo de número 8. E eu vou ler mais uma vez para que fique memorizado, para que este versículo realmente ele gere dentro de você. Para que você esteja o dia de hoje todo pensando neste versículo. Ele vai dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra seremos testemunhas. Seriam esses as testemunhas do Altíssimo. Este é um versículo que, de fato, eu gosto mais para uma outra contextualização, para poder falar da origem da igreja e falar, na verdade, um pouco sobre missões, que não é o caso hoje, é uma mensagem que vem da parte do Pai Celestial para o nosso coração. A Bíblia é rica e um versículo só, ela tem muita riqueza e que se revela para nós de diversas formas. Não entrarei na contextualização de missões, mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe um tempo e um momento em que Jesus Cristo de Nazaré prometeu que rogaria ao Pai para que enviasse o outro, o Espírito Santo da Aliança, o outro. Então há uma confusão muito grande em alguns segmentos em achar que o Espírito Santo não é uma pessoa. Como é que Jesus rogaria para que enviasse o outro? E esse outro não é uma pessoa. A gente precisa apenas ter um raciocínio um pouco lógico para poder entender, interpretar um pouco as escrituras, saber discernir o que é que o texto está falando. Mandaria o outro, com a mesma semelhança. O mundo não vê, o mundo não conhece, mas nós conhecemos. E Jesus Cristo dá toda a característica de que o Espírito Santo é de fato alguém enviado, ou algo enviado. Como Espírito, ele é uma energia e nós não conseguimos segurar como seguramos em uma matéria, tá? Ele é uma energia, o Espírito Santo, mas essa energia é um ser celestial. E eu gostaria de entrar mais em detalhes. O Espírito Santo é a terceira pessoa da deidade. Como isso aí eu já não entendi. O termo trindade é um termo que não contém na Bíblia, porém foi criado para trazer o entendimento do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que existem outros versículos que vão dizer que esses três são um, estão em unidade. Em diversos versículos nós vamos apontar para a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, quando nós vamos meditar a Bíblia no Antigo Testamento, ora, ele vinha e inspirava homens. E homens exerciam uma função, ofício de profetas. Homens exerciam uma função e ofícios que Deus tinha determinado diversos. E homens eram inspirados também para escrever e relatar tudo sobre a Bíblia Sagrada. Após a morte de Cristo, como promessa, viria o Espírito Santo, que ele seria nossa testemunha. Ele seria o nosso testemunho. Nós não somos testemunhas dele. Nós somos testemunhas de vida, mas não testemunhar sobre ele. Ele é a nossa testemunha para o grande dia.
Então, esse é o Espírito Santo que nos ajudaria em todas as coisas, nos faria lembrar de todas as coisas e nos ensinaria todas as coisas. Era essa a promessa, para que nós não estivéssemos órfãos. É Ele que nos coloca nessa conexão direta com o Pai Celestial. O nome de Jesus está acima de todo nome, mas Ele tem essa função de nos levar em conexão ao Pai Celestial. E essa presença que você sente do Eterno é de fato a presença do Espírito Santo nessa conexão. É o que nos mantém nessa unidade em pensamento e, na verdade, em relacionamento. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. É uma promessa de que nós receberíamos esse poder, que viria sobre nós, e nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. Então, é traçado uma rota por onde depois, aí eu tenho que entrar nessa contextualização de igreja, e é traçado uma rota por onde a igreja iria crescer e desenvolver. A igreja de Cristo. E quando nós percebemos ao longo da história, e você começa a ler o livro de Atos, é o convite que eu faço para você, ler o livro de Atos. O livro de Atos mostra a trajetória inicial da formação da igreja de Cristo. Começa em Jerusalém, e depois toma toda a Judéia. Jerusalém está dentro da Judéia, certo? Jerusalém está na Judéia. Então toma Jerusalém, toda a Judéia, e parte para a vizinha Samaria. E depois da vizinha Samaria vai a extensão de todo o globo. E assim aconteceu. A igreja de Cristo está presente em todos os cantos da terra. Aí talvez você me fala, mas vai ter países aí que o evangelho é proibido, mas está presente. Ah, mas tem países que o povo não conhece. Existe 1% ou 2% ou 0,01% da população daquele país, que talvez não seja muito grande, mas que também é cristã. Porém, países que hoje sofrem uma perseguição severa do evangelho, são países que já foram celeiro do evangelho outrora. Já foram, sim, celeiro de uma igreja cristã. Hoje são proibidos por diversos assuntos, diversos motivos, motivos políticos, motivos religiosos, e são proibidos de propagar a fé. Mas o que eu quero falar para você hoje é que você tem um amigo, e esse amigo chama-se o Espírito Santo. Você tem um companheiro que você não sabe, que te ajuda nas jornadas. Esse é o Espírito Santo. Quando você ora, essa presença que você sente é a presença do Espírito Santo. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome reunido, ali me faço presente, é o Espírito Santo. Quem te ajuda nas suas fraquezas é o Espírito Santo. A quem você se reporta em nome de Jesus Cristo e que te ajuda, te sustenta, te fortalece, é o Espírito Santo. Então nós vamos orar hoje e agradecer ao Pai Celestial para que o Espírito Santo esteja, de fato, nessa relação, presente na sua casa, presente na sua vida, presente na sua empresa, presente em tudo quanto você faça dentro do seu carro, dentro do seu quarto, mas presente e levando essa comunhão com o nosso Pai Celestial. Então, vou pedir para que você feche seus olhos. Kira está nos convidando para fazer a oração. Pai querido, te adoramos. Pai querido, nós rendemos a Ti majestade, adoração e louvor. Pai querido, obrigado. O Senhor enviou o Teu Filho amado ao mundo. Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso irmão mais velho. O nosso Salvador que morreu na cruz. E essa morte foi necessária para cobrir multidões de pecado. E Ele ora a Ti, Ele roga a Ti, para que envie o Espírito Santo, que o mundo não conhece, o mundo não veria, e o mundo não pode sentir, mas nós percebemos a Tua presença. E queremos dizer que neste dia de hoje, nesse momento, nós estamos sentindo a presença viva e a presença verdadeira do Espírito Santo em nosso meio. Porque assim cremos que as nossas orações já chegaram até a Tua presença. Chegaram como um incenso suave e agradável a Ti. Obrigado, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo para nos fortalecer,
para nos ajudar, para nos motivar, para nos dar força. E muitas vezes está trazendo em nós um conforto. E a tua palavra que diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós nos gemidos inexprimíveis. Por isso somos gratos a Ti por todas essas maravilhas que o Senhor tem feito. Porque o ser humano não é merecedor de coisa alguma, não é merecedor de nada, que outrora vivia afogado na lama da perdição e dos atos que vão de encontro à tua natureza. Mas somos gratos pela tua infinita graça e misericórdia em ter nos alcançado. Mas neste momento existem vidas que estão orando, precisando de um auxílio, de um suporte. Que haja neste momento a presença do Espírito Santo forte nessas casas, levando as orações deles à tua presença, e que no mais que o teu Espírito Santo possa instruir a cada um como deve orar, como deve se comportar, como deve conduzir, porque a tua palavra que diz que é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Oramos nesse momento, agradecemos nesse momento, em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E obrigado por você ter continuado, obrigado que o Espírito Santo te encha nesse dia, te dê sabedoria e entendimento, que o Espírito Santo possa ser o seu companheiro, amigo, leal, que ele possa estar acompanhando verdadeiramente cada passo seu, cada decisão sua, todas as coisas que você venha a fazer, caso exista dúvida, que o Espírito do Eterno esteja te orientando e te conduzindo nesse dia de hoje. Kira pede para avisar que amanhã temos o nosso encontro diário e esperamos vocês também. Um beijo no teu coração, te aguardo amanhã, que o Eterno abençoe a sua vida, que o Eterno abençoe a nação brasileira, que o Eterno salve a sua vida e que o Eterno salve a nação brasileira.